sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje a professora Tati vem com uma revisão, tá? Sobre a Grécia Antiga e eu quero mencionar nessa aula, em especial, a história de Esparta e Atenas. Essas duas polis, né? É, essas duas polis aí sobre como que é que era dominado, né? O porquê, como que ela foi criada, desenvolvida, a localidade delas, e depois nós vamos estudar um pouquinho sobre a educação, tá, dos meninos, das meninas de Esparta. Então fiquem atentos aí para você voltar um pouquinho no passado e saber a história dos espartanos e dos atenienses. Beleza? Vamos lá? Então vamos para mais uma aula. Bom, gente, aqui tem, né, Atenas. Eu tenho que dizer para vocês dessa polis, e essa polis ela desde lá da antiguidade a sociedade não era tão militarista, tá? Que é o oposto dos espartanos, né, da polis de Esparta, e que se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Então, vamos lá. Atenas, ela essa polis era voltado para um sistema político democrático. Então, o sistema oligárquico caiu e a democracia deu um ranking aí, né, no poder político. Não era tão militarista, eles iam, participavam da guerra, mas não era tão obcecado pela guerra, mas sim pela vida política, tá bom? Foi fundada no século 8 a.C., na região de Ática, tá? Por que o nome Atenas? Porque se deu o nome aí a Ateneia, né, que é a deusa protetora, que foi nascida da cabeça de Zeus, cuja história se confunde aí com a própria Grécia, né? Então, isso é a mitologia já, tá? Então, eu tô falando a mitologia da deusa Atena, tá bom? Vamos lá. Como que era a educação nas polis? Mas vamos falar de Atenas. Como que era a educação lá? A educação lá era totalmente voltada aí, né, com o objetivo principal da formação de um indivíduo, ou seja, os meninos principalmente. Eles teriam que ter um preparo físico, psicológico e cultural. Eu coloquei uma imagem aí para vocês verem, né? Porque os meninos, aos 7 anos, já iam para a escola, né? E ficava sob o cuidado de um professor pedagogo para poder aprender a estudar, né? A literatura, que foi muito fundamental na Grécia. O menino ateniense era orientado por um pedagogo. Na escola, os jovens estudavam música, arte plásticas, desculpa, a filosofia. Vocês sabem que a filosofia ela se iniciou na Grécia, a literatura também, tá? Então você já vê que a cultura dos povos atenienses era nesse patamar, né? As meninas estavam sempre reservadas à casa e não era permitido elas intervir em nenhum assunto político, aí daquelas que se submetesse e invadir, né, e acabar dando a sua opinião. Elas eram até mesmo punidas pelos próprios até então seus maridos, tá? Elas não eram bem vistas assim nos lugares públicos. Então, elas tinham que ficar mais reservadas, cuidando dos escravos que trabalhavam nas suas casas, né? Cuidando dos seus filhos, dando educação, ensinando, né? Ali as crianças já como que deveria, principalmente as meninas, como que elas deveriam se comportar, né? Mediante aí a essa cultura. Esse era o papel da mulher. E o menino tinha que estudar logo cedo para se tornar aí grandes, né, filósofos da vida, grandes literários aí, tá, tudo bem? Então, essa era a educação da polis, tá? De Atenas. Vamos lá para Esparta. Bom, a Esparta, na antiguidade, a cidade-estado grega de Esparta era muito voltada para a atividade militar, ó, o oposto de Atenas. Então, se Esparta já era
né, essa polis, já era voltada para o militarismo, Atenas não, tá? Dessa forma, a educação recebeu forte influência da área militar, ó, extremamente rigorosa. A educação espartana tinha como objetivo principal formar soldados fortes, valentes, capazes para ir até a guerra. Então, ó, os meninos de Atenas, vou fazer uma comparação, tá, para vocês entenderem. Os meninos de Atenas, eles eram voltados mais ao estudo, eles eram orientados por um pedagogo. Os meninos de Esparta já era voltado para o mundo militar, né? Eles já iam para a guerra, a partir dos seus 7 anos já eram separados, né, para o Estado, e aí ali o Estado ia tomar conta deles, já não era mais os pais, tá? E dali então eles eram preparados para que futuramente, né, eles pudessem seguir o mundo de soldado, para proteger a sua cidade, para trazer segurança, tá bom? As meninas, as meninas espartanas, elas também eram preparadas aí, tá? Para se fortalecer o corpo e ir para a guerra. Elas também iam para a guerra, tá? Depois de casada, elas deveriam dar à luz crianças bem sadias, tá? Que seriam os futuros guerreiros. Então, assim, ó, nem todas as mulheres iam para a guerra, tá? Algumas iam, outras não. Mas o objetivo principal das meninas espartanas, elas eram obrigadas a fazer atividades físicas, tá? Para que, quando elas chegassem a casar, elas pudessem gerar filhos saudáveis, né? Para que depois esses filhos, inclusive se fosse menino, eles pudessem também nascer saudáveis, né? E depois se preparar para ir para a guerra. Então, você vê que a polis espartana é totalmente oposto, tá? Lá de Atenas. As mulheres lá também eram bem reservadas, cuidavam da casa, né, lá em Atenas. Os meninos já eram preparados por um pedagogo. Só estou revisando aqui. E agora já aqui em Esparta já era voltado, eles não se preocupavam tanto com a política, eles se preocupavam mais em ir para a guerra mesmo e conquistar território, tá? Só para você entender aí. Bom, eu não poderia deixar de explicar para vocês sobre a Acrópole, né? Que eu peguei até a imagem aí para vocês verem, ó, tá? A Acrópole ela ficava no lugar mais alto da cidade de Atenas, tá? E era um lugar reservado no alto, porque, né, na concepção deles, quanto mais alto eles ficassem, eles estavam próximo dos deuses também, tá? Porque na Acrópole era o lugar onde eles prestavam culto aos deuses e ali também eles faziam reuniões, né, política, tá? Então era na Acrópole, que era lá na parte lá em cima, ó, tá vendo? Essa parte aqui em cima, eles costumavam aí prestar os seus cultos aos deuses, né? Porque ali na imaginação deles, eles estariam mais próximo dos deuses, tá bom? Ó, só lendo aqui para vocês, ó, localizado em um ponto estratégico, em uma colina no alto da cidade de Atenas, a Acrópole, que significa cidade alta, é um complexo que contém vestígios e relíquias de construções antigas, de um imenso valor histórico e cultural da Grécia, sendo o Templo de Partenon a construção mais famosa, tá? Então, aí já está falando, templo, né? Então, ali é onde eles faziam os cultos e também as reuniões políticas, tudo bem? Bom, gente, chegou aqui ao final da revisão, tá? Espero que vocês tenham entendido a diferença da cidade de Esparta e de Atenas e a diferença também, né, de como a cultura de uma região e da outra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Vocês façam agora o exercício do livro, lá da página 64 até a 66, tá bom? Que nós iremos fazer a correção na aula do Zoom, tá? Na nossa próxima aula de história. E um aviso importante: fique em casa, tá? Fique em casa como recomendado, para não colocar a sua saúde em risco, hein? Beijinho e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijos!